Vamos lá, a análise da nossa amiga. Gente, nós vamos separar a fase dela e vocês vão se identificar. Vocês vão ver se vocês estão na mesma fase que ela, ok? É uma super informação. Por quê? Dos 35 anos para cima é um tipo de alimentação. Dos 35 anos para baixo é outro tipo de alimentação. É outro perfil alimentar, tá? E a nossa amiga, ela tem 56 anos. Então, nós vamos fazer uma análise para mulheres que têm acima de 35 anos, tá? Passou dos 35, 40 anos, que é o mesmo perfil alimentar, que é a mesma base. A mesma base não quer dizer que vocês têm que comer o mesmo cardápio, porque tem a especificidade de vocês. Por exemplo, eu tenho 45 anos, mas eu estou na perimenopausa, ainda não entrei na menopausa. E aí, além dessa base, eu trato sintomas da perimenopausa, é um a mais. Eu tenho 45 anos, mas eu tenho um probleminha de síndrome dos ovários policísticos. Além da base, eu vou tratar a síndrome dos ovários policísticos. Entendam que a base é a mesma, só que o tratamento específico daí eu vou diferenciar para vocês, tá? Mas hoje nós vamos tratar a base, tá bom? Que é o mesmo perfil alimentar de mulheres de 35 anos para cima. E a nossa amiga, ela tem 56 anos, tá? Então, quem tem 35 anos para cima, vê se identifica nesse perfil alimentar. Gente, a partir dos 35 anos, o nosso corpo ele começa a passar por algumas oscilações hormonais. Ele é um pouquinho mais perceptível, tá? A produção de estrogênio, por exemplo, já não é mais estável como antes. E aí isso impacta diretamente na energia, na composição corporal, no sono, no humor e até na saúde do nosso intestino. Por isso que a alimentação, ela deixa apenas de ser contagem de calorias, tá? E ser muito mais nutritiva, específica e estratégica, né? Nessa fase, a base alimentar da mulher, nossa base alimentar, ela deve priorizar alguns ativos muito importantes, tá? Essa semana eu conversei com uma paciente e falei para ela sobre esses ativos e dei algumas dicas para vocês também. Então, o que é? São os fitoestrógenos que ajudam a modular aí esse estrogênio que já está em oscilação, de uma forma natural, sem reposição hormonal, tá? E a gente encontra esses compostos em alimentos como o quê? Como a linhaça, vai anotando, vai estar anotando? Linhaça, a aveia, o grão de bico e também tem ativos chamados lignanas. As lignanas estão presentes principalmente na linhaça também, na semente de linhaça, que aí elas são fundamentais para esse equilíbrio hormonal. Prestou atenção mais ou menos nesses ativos que tem que ter no prato de vocês? E aí, no grupo essencial dos vegetais, das hortaliças, né? Que além dos verdes, as folhas, temos os legumes. Vocês precisam priorizar os vegetais crucíferos, que são o brócolis, a couve, o repolho, principalmente o repolho roxo, a couve-flor, couve-manteiga, né? Ela ajuda aí no processo de detoxificação hepática do nosso fígado e do estrogênio também, ou seja, ela ajuda o nosso corpo a metabolizar melhor esses hormônios. E além disso, a gente não pode esquecer dos nutrientes que tem nos alimentos, que é o magnésio, que está presente ali nas folhas verdes escuras, no cacau também. No cacau dá para você fazer um bolinho, tem lá nas suas receitas. Na semente, que é importante para o quê? Para o nosso bom humor, para o nosso sono. Tem o magnésio,
Desculpa, o magnésio não, eu já falei do magnésio, né? O zinco, tem o zinco que a gente é encontrado nas sementes, nas leguminosas, que são os feijões, nas proteínas, que são as carnes, tá? Essencial para o quê? Para a imunidade, para o equilíbrio hormonal. Nós temos também o ômega 3, que estão presentes nos peixes mais gordinhos, nas sardinhas, na chia, na linhaça, tem uma ação anti-inflamatória. A gente também precisa incluir fibras, que são fundamentais para o quê? Para o intestino. Para o intestino e para o equilíbrio hormonal como um todo, tá? E agora sobre o prato dessa nossa colega. Vamos ver se esses ativos estão presentes no prato dela. Eu vou virar aqui para vocês verem o prato da nossa amiga. Vocês conseguem ver? Olha só. Peraí que baixou o negócio. Olha só que legal. Aqui tem tomate, aqui tem cenoura, aqui tem brócolis. Olha, provavelmente deve ter 2 ovos, né? Aqui tem feijão e aqui tem o repolho. Vamos ver se na lista dela é isso mesmo que ela fala? Que é isso que tem? 2 ovos cozidos, brócolis, repolho, tem tomate, feijão e aveia. Gente, prestou atenção que ela não colocou arroz? Então, é obrigatório colocar o arroz? Não, é o único grupo alimentar que eu não cobro vocês de colocar, tá? A gente diz assim, grupo alimentar, o que é grupo alimentar? São os carboidratos. Quais são os carboidratos da mulher acima dos 35 anos? Vamos colocar assim, aquele carboidrato top de linha, que é o inhame, a batata, a abóbora cabotiã, esses são o arroz integral, esses são os carboidratos top de linha. Agora os outros carboidratos que são bons, não vamos dizer que é bom, que é um ótimo, né? Igual o inhame ali que eu falei para vocês, esse é ótimo. Agora um bom, o arroz branco, ele é um carboidrato bom, a mandioca é um carboidrato bom, o cuscuz nordestinas é um carboidrato bom também. Não é tão bom quanto aquele ótimo que eu falei para vocês, mas ele também é bom, dá para ser incluído. Esse grupo dos carboidratos, você não é obrigatório a comer. Se você não quer comer, não come. Só que ela colocou o quê? Aveia. A aveia é um carboidrato bom também. Ela colocou a aveia, mas não colocou o arroz. Mas tem um carboidrato bom aqui. Se ela não quisesse ter colocado a aveia, não precisava ter colocado. Só esse é o restante, tá? Agora vamos ver, ela colocou os ovos. Os ovos é uma proteína, é um grupo muito bom de proteína. Vamos colocar assim, o ovo é bom, mas o peixe seria ótimo, entendeu? Mas o ovo é bom e o ovo está dentro também da lista dos alimentos da mulher 35+. Ela colocou brócolis e repolho. Lembra dos alimentos específicos lá que eu falei para você que tem que colocar? O brócolis e o repolho está nessa lista. Então ela optou pelo brócolis e o repolho, que são alimentos específicos da mulher 35+. E ela colocou aí esse alimento na saladinha dela. As leguminosas, que são os feijões, ela colocou o feijão aqui também. E o tomate, ela colocou um tomate que é um outro, é fruta, né? Mas a gente coloca como legumes, e também ficou ótimo. A composição do prato, a quantidade. Em relação à quantidade, vai depender de quem tá fazendo, né? Se é para emagrecimento, a gente tem que cuidar assim a quantidade. Aí você fala assim para mim, não é nem muito por emagrecimento, é porque eu tô na perimenopausa ou tem uma situação específica, lembra que eu falei? A gente usa a base e trata o específico. Então não necessariamente tem que ficar cuidando essas caloriazinhas assim. Mas o prato da mulher 35+, ele vai além das calorias. Ele vai nessa composição nutricional específica para a mulher 35+. E eu vou te falar uma coisa, esse seu prato está maravilhosamente bom. Maravilhosamente
bom, é isso mesmo. Me perdi aqui na concordância. Está muito bom. O que eu colocaria aqui para melhorar? O que faltou? O que vocês acham que faltou? Faltou semente, não faltou? Uma semente de abóbora ou uma semente de linhaça, tá? Ai, Monique, mas eu comi lá no café da manhã essa semente. Então fechou, você não tá devendo semente aqui. Mas se você ainda não consumiu de manhã, consuma aqui, né? Essas sementes ficaria muito boa aqui em cima desses ovos ou nesse refogadinho de repolho que você fez. No geral, então, o seu prato contém alimentos específicos da mulher madura, da mulher 35 mais. Dá para melhorar? Dá. Lembra do ótimo e bom? Eu classifico ele como bom. Não classifico como ótimo porque faltou o quê? Só faltou a semente aqui para ficar um prato ótimo. Mas está um prato muito bom. E em relação à quantidade, se você comeu e não sentiu vontade de comer mais e não ficou estufada, cheia, a quantidade para você tá ótima. Meninas, vocês entenderam como que é o perfil alimentar da mulher 35 mais? Vocês ficam assim muito bitoladas, né? Eu quero emagrecer, eu tenho que contar calorias. Mas primeiro a gente precisa ajustar o quê? Essa base com alimentos específicos para mulheres 35 mais, que está entrando na perimenopausa, que já está na perimenopausa, ou que já está na menopausa ou pós-menopausa. A base é a mesma e a gente vai tratar os outros sintomas com ativos a mais. Por exemplo, tem menina que está com o intestino muito ruim. E aí eu vou em algumas refeições específicas e coloco ativos específicos para esse intestino. Tem meninas que têm insônia. Então, eu vou trabalhar a insônia em alguma alimentação, algum horário específico dela ali, com alguma suplementação ou com algum alimento que ajude a tratar essa insônia. Inclusive, o exercício físico, ele ajuda a tratar a insônia, tá? Então, não adianta você espernear, achar que não vai fazer exercício físico, não. Mas, enfim, o vídeo de hoje era mais específico para a correção desse prato. Não vou dizer uma correção porque não ficou, eu nem fiz correção, mas foi uma informação muito importante para vocês, tá? Se você tem 35 anos a mais, esse exemplo de prato é um exemplo muito bom. Vamos recapitular. Precisa ter ativos específicos, não é simplesmente uma reeducação alimentar. Não é obrigatório os carboidratos, mas se tiver que tem um carboidrato específico do grupo do ótimo ou do grupo do bom. Proteína, sempre tem que ter a proteína, ou carne branca, ou carne vermelha, ou ovos. E esses legumes, que são essas hortaliças, que seja de forma específica, tá? Específica para mulher 35 mais, ok? E feijão também, né? Ou um grão de bico. Esse feijão poderia ter sido trocado por um grão de bico, mas no caso o feijão tá errado? Não, o feijão tá no grupo do bom. O que seria no grupo do ótimo? O grão de bico, que seria um grão também, uma leguminosa, tá? Mas no geral, você tá de parabéns com esse seu prato, tá bom?